Menina sem teto pede para comer as sobras de mulher rica. Era fim de tarde no centro da cidade. O céu estava num tom dourado meio apagado, desses que parecem pintar as ruas com uma melancolia bonita. Os prédios altos lançavam sombras longas sobre as calçadas movimentadas, e a brisa soprava morna, empurrando folhas secas que dançavam entre os passos apressados das pessoas. No meio desse cenário urbano e sofisticado, onde cafés elegantes se espalhavam pelas esquinas e vitrines brilhavam com marcas de luxo, lá estava ela, Clara Junqueira, 63 anos, cabelo grisalho cuidadosamente arrumado, colar de pérolas no pescoço e uma postura que misturava firmeza com uma leveza que só o tempo sabe ensinar. Ela estava sentada numa daquelas mesas externas de um restaurante fino, com guarda-sol branco e toalha de linho impecável. Os garçons passavam atentos, servindo taças, ajeitando talheres, sorrindo contidamente. Diante dela, sobre a louça refinada, repousava um prato com um salmão perfeitamente grelhado ao molho de maracujá, ao lado de legumes assados, decorados com flores comestíveis. Ela comia com delicadeza, cada garfada medida, como se a pressa tivesse sido banida da sua vida fazia tempo. Entre uma mordida e outra, ela olhava o movimento da rua, os carros de luxo que passavam devagar, os jovens engravatados saindo dos escritórios, os turistas tirando fotos da praça à frente. Enquanto mexia o café, um expresso curto servido numa xícara de porcelana com detalhes dourados, Clara suspirou, quase num gesto automático. Não era tristeza nem alegria. Era apenas cansaço de alma, aquele que aparece mesmo quando se tem tudo. Ela estava acostumada com o conforto, com os olhares respeitosos, com o ar-condicionado do carro importado, com a voz do motorista sempre gentil. Mas naquele dia, havia algo no ar. Algo que deixava o fim de tarde com um gosto diferente. Como se estivesse prestes a acontecer algo que ela não entenderia logo de cara, mas que sentiria no peito por muito tempo depois. Foi então que, sem anúncio, sem barulho, sem nem dar tempo do pensamento terminar, uma voz baixinha se aproximou do ouvido dela, como um sopro inesperado em meio ao silêncio. "Moça, posso comer as suas sobras?" Clara demorou um segundo para processar. Olhou de lado com a expressão automática de quem pensa ter escutado errado. Mas não tinha. A voz era real, fraca, porém firme. E quando virou o rosto, ali estava. Uma menininha de no máximo 8 anos com os cabelos grudados na testa pelo suor, a pele fina coberta de poeira e os olhos enormes, escuros, cheios de algo que não se vê nas vitrines nem nas colunas sociais. Fome, coragem e uma dignidade triste, daquelas que doem mais do que qualquer grito. A menina não tocava em nada. As mãos miúdas estavam unidas à frente do corpo, quase escondidas nas mangas compridas de um casaco velho que lhe caía como se fosse herdado de alguém muito maior. Os pés, em chinelos gastos, tinham marcas de chão quente e caminhada longa. Mas o que mais impressionava era o olhar parado, fixo no prato quase vazio à frente de Clara. Não era olhar de desespero, era de espera. Como quem já ouviu tantos não, que aprendeu a esperar calada por um sim. Clara ficou imóvel por alguns segundos. O garfo ainda pendia entre seus dedos, suspenso no ar, como se o tempo tivesse parado ali mesmo, entre a mordida e o silêncio. O mundo à volta seguiu girando. O garçom passou ao lado. Um casal riu alto na mesa ao lado. Um carro buzinou ao longe. Mas nada disso parecia alcançar aquele pequeno espaço onde estavam apenas uma mulher rica e uma menina com fome. Clara sentiu o coração dar um nó. Não sabia se era vergonha, surpresa, tristeza ou tudo isso junto. Porque ali na frente dela não estava um pedido qualquer. Não era esmola, não era gritaria, não era cena.
era apenas uma pergunta, simples, dura, sincera. Posso comer as suas sobras? Clara, ainda com o garfo suspenso no ar, abaixou lentamente a mão até o prato, como quem volta à realidade após um sonho estranho. O silêncio entre ela e a menina parecia mais alto do que todos os ruídos da cidade juntos. Por um instante ela olhou ao redor, talvez esperando que alguém interviesse, ou que a menina simplesmente desaparecesse no meio da rua como uma miragem desconcertante. Mas ela continuava ali, imóvel, pequena, faminta, e mesmo assim, com uma postura tão digna que parecia desafiar o próprio mundo. O prato já estava quase vazio. Havia apenas o restinho do salmão, alguns legumes intocados e os traços do molho espalhados pela porcelana. Coisa que, em qualquer outro dia, seria levada embora pelo garçom sem cerimônia, sem remorso, como tantas sobras que Clara jamais lembrava depois. Mas naquele dia, naquele minuto exato, aquelas sobras pareciam ter ganhado um peso que ela não sabia como carregar. Clara se mexeu com leveza, afastando o prato de si com as pontas dos dedos, como se cedesse algo sagrado. O gesto foi quase imperceptível, mas a menina entendeu. Seus olhos brilharam de forma discreta, como se não quisessem denunciar a alegria que começava a crescer por dentro. Ela não disse nada. Apenas se aproximou com o cuidado de quem pisa num templo. Sentou no chão, ao lado da mesa, com as perninhas cruzadas, ajeitou o prato sobre o colo com o maior cuidado do mundo e começou a comer com uma delicadeza que contrariava a urgência de sua fome. Clara não conseguia desviar os olhos. Cada garfada da menina parecia uma oração silenciosa. Não havia pressa, nem desespero, apenas gratidão e respeito. Ela mastigava devagar, como se saboreasse o momento mais do que o alimento. Aquela cena era bonita e cruel ao mesmo tempo. Clara, acostumada a ver cifras e cifras circularem pelas suas contas, nunca tinha presenciado tão de perto o que era comer com alma, com vontade, com reverência. O garçom se aproximou, notando a presença inesperada da criança. Com um olhar confuso, ele começou a abrir a boca, pronto para intervir. Mas Clara levantou a mão com suavidade e apenas balançou a cabeça negativamente. Ele entendeu. Recuou sem uma palavra, respeitando o silêncio que agora envolvia a mesa como um véu. Não era hora de regras, nem de etiquetas. Era hora de humanidade. A brisa da tarde virou vento fresco, e Clara sentiu um arrepio estranho percorrer o braço. Não era frio, era outra coisa. Era como se algo dentro dela tivesse sido tocado, e não de leve. Era fundo, era antigo. Uma lembrança difusa de quando ela mesma era pequena, ainda no interior, filha de uma costureira que fazia roupas para as outras, mas usava sempre as mesmas. De quando ela mesma dividia o pão com a irmã e comia feijão com farinha como se fosse banquete. Algo que a vida de luxo, os salões de beleza e os restaurantes caros tinham enterrado lá no fundo, mas que agora reaparecia sem pedir licença. A menina continuava comendo. Limpou o molho do prato com um pedacinho de pão duro tirado do bolso. Quando terminou, passou a mão no queixo, levantou os olhos e encontrou os de Clara. Não disse obrigado, nem precisava. Aquele olhar, do jeitinho que estava, já dizia tudo. Clara sentiu uma pontada no peito. Não era dor, era emoção. Daquelas que enchem os olhos sem aviso. Por alguns segundos, ficaram se encarando. Ricas e pobres, velhas e crianças, mundo de vidro e mundo de barro. Ali, na mesma calçada, na mesma mesa, no mesmo instante. E pela primeira vez em muito tempo, Clara não se sentiu maior que ninguém. Sentiu-se humana. Clara continuou ali, sentada, mesmo depois que a menina terminou de comer. O prato agora repousava limpo sobre a mesa, como se tivesse sido cuidadosamente lavado.
mas havia sido apenas o cuidado da criança ao aproveitar cada migalha, cada pedacinho. A cena tinha deixado marcas invisíveis no ambiente, como um perfume que se espalha e fica mesmo depois que a pessoa foi embora. Só que a menina ainda estava ali, sentada no chão, abraçada às próprias pernas, olhando de vez em quando para o céu, como quem não tem destino certo, mas já aprendeu a esperar o tempo passar. Clara olhava para ela e sentia um incômodo que não vinha de fora, mas de dentro. Não era pena, era outro tipo de desconforto, um que ela ainda não sabia nomear, mas que era quase como vergonha. Não por ter dinheiro, mas por ter se esquecido do que realmente valia. Por ter se distraído com tanto luxo, com tanto excesso, enquanto ali, bem diante dela, uma criança enfrentava o mundo com a barriga vazia e um pedaço de pão escondido no bolso. Ela pegou a bolsa de couro fino que repousava sobre a cadeira ao lado. Abriu devagar, mexeu entre a carteira, o celular, a nécessaire de maquiagem importada. Pensou em pegar uma nota, talvez 20, talvez 50, mas algo nela travou. Não parecia certo. Não era sobre dinheiro. Pelo menos, não naquele momento. Dar uma nota seria simples. Resolveria o hoje. Mas e o amanhã? Ela voltou a encarar a menina, que agora observava um passarinho bicando migalhas ao lado da lixeira. Aquela imagem tão singela mexeu com algo dentro de Clara. Pensou em sua própria neta, da mesma idade, que nunca soube o que era sentir fome ou medo. Pensou no quarto cheio de brinquedos, nas bonecas que choravam e falavam, no tablet com jogos, na lancheira sempre cheia de bolachas caras. E ali estava aquela outra menina, que não tinha nem sapato direito, dividindo o pão com os pombos. Clara respirou fundo. Não sabia bem o que fazer, mas sentia que precisava fazer alguma coisa. Levantou-se com lentidão, como quem respeita o momento, e ajeitou a bolsa no ombro. Chegou mais perto da menina, com passos suaves, e se agachou ao lado dela, mesmo com o vestido de linho e os joelhos já doendo pela idade. Olhou nos olhos dela com calma. A menina retribuiu o olhar, sem medo, sem súplica, só com aquela força silenciosa de quem já aprendeu a não esperar muito da vida, mas ainda se permite um pouco de esperança. Clara estendeu a mão. A menina hesitou por um segundo, como quem se assusta com gestos gentis, mas depois segurou, devagar, com os dedinhos magros e frios. Clara levantou com ela, guiando-a para fora da sombra da mesa, de volta à calçada onde os outros seguiam andando sem notar nada. Elas caminharam juntas até o fim da praça, num silêncio respeitoso. Clara não sabia para onde iam, nem o que diria. Só sabia que, a partir daquele momento, não conseguiria simplesmente esquecer. Não conseguiria voltar para casa, sentar no sofá, assistir à novela e fingir que nada aconteceu. Algo nela tinha mudado. E a menina, mesmo sem dizer uma palavra, sabia disso também. Elas caminharam devagar, lado a lado, pela calçada já meio vazia, enquanto o céu ganhava tons azul escuros e as primeiras luzes da cidade começavam a piscar. A menina não puxava a mão de Clara, nem a apertava. Apenas aceitava, como se aquele toque fosse o primeiro gesto de cuidado que ela sentia há muito tempo. O silêncio entre as duas não era pesado. Era um silêncio de ligação, desses que não precisam de palavra nenhuma para dizer que existe algo acontecendo, algo forte, invisível e impossível de ignorar. A cada esquina, Clara sentia a mudança no entorno. As ruas iam ficando mais estreitas, os carros menos novos, os rostos mais fechados. Passaram por vielas com muros pichados, terrenos baldios com lixo acumulado e postes tortos que piscavam em ritmos quebrados. O cheiro de esgoto aparecia e sumia com o vento. A cidade bonita, polida, dos cafés e dos restaurantes caros,
parecia ter ficado para trás como uma lembrança distante. Ali, tudo era mais duro, mais cru. A menina não falava nada. Andava com passos pequenos, firmes, guiando Clara por caminhos que pareciam conhecidos demais para uma criança. Virou à esquerda numa rua sem saída, passou por um portão de ferro enferrujado e entrou num beco estreito, quase escondido atrás de uma casa abandonada. Clara hesitou, sentindo o salto do sapato afundar num pedaço de terra molhada. Mas não soltou a mão da menina. Seguiu, mesmo com o vestido roçando nos galhos secos e com o coração batendo mais forte. No fim do beco, havia uma porta de madeira mal encaixada, que rangia com o vento. A menina empurrou com o ombro e entrou. Clara parou na entrada, olhando em volta. O lugar era escuro, com janelas cobertas por panos rasgados, e o chão de cimento batido tinha manchas de umidade por todo lado. Não havia móveis, apenas um colchão fino encostado na parede, uma panela velha sobre duas pedras fazendo de fogão e um balde com água amarelada num canto. O cheiro era forte, uma mistura de mofo, roupa suada e abandono. A menina soltou a mão de Clara com delicadeza e foi até o colchão, onde uma figura deitada se mexeu lentamente. Era uma mulher, magra demais, com os cabelos colados à testa pelo suor. Tossia de leve, como quem tenta esconder a fraqueza. A menina sentou ao lado dela e encostou a cabeça no ombro da mãe com ternura. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma pergunta foi feita. Mas Clara entendeu tudo. Aquela menina não pedia comida para ela. Pedia para não voltar para casa com as mãos vazias. Clara permaneceu parada por alguns minutos. Não queria invadir. Não queria parecer uma visitante que olha de cima. Mas também não queria sair. O peito doía, o estômago estava embrulhado e os olhos, mesmo sem permissão, começavam a se encher d'água. Ela olhava ao redor e pensava em tudo o que tinha em casa. Comida sobrando, camas macias, toalhas cheirosas, jantares que muitas vezes iam direto para o lixo. E ali, diante dela, uma mãe e uma filha dividiam silêncio, fome e um mundo que ninguém parecia lembrar que existia. Naquele instante, Clara entendeu que havia cruzado uma linha. Não era mais sobre aquela refeição na calçada, não era mais sobre um prato de sobras, era sobre presença, sobre fazer algo, sobre ser humana de verdade. E ela sabia, no fundo da alma, que não podia simplesmente virar as costas e ir embora. Porque se fizesse isso, deixaria um pedaço dela mesma para trás. E esse pedaço, talvez, fosse o único que ainda fazia sentido. Clara saiu do beco sem dizer palavra. A menina ficou ali, ao lado da mãe, observando a mulher rica sumir por entre os galhos e a neblina baixa que já começava a se formar no chão úmido da viela. Não houve despedida. Não houve promessa. A noite desceu de vez. O céu já não tinha cor, apenas sombras. Clara entrou no carro com as mãos trêmulas. O motorista, ao vê-la naquele estado, quis perguntar se estava tudo bem, mas preferiu não interromper. Pela primeira vez em anos, ela pediu que a deixasse sozinha no banco de trás. Sem conversa, sem música, sem destino certo. Olhava pela janela como se enxergasse tudo pela primeira vez. A cidade, a luz vermelha dos faróis, os prédios altos, as pessoas nos sinais. Tudo agora tinha um novo significado. Como se uma névoa tivesse saído de seus olhos. Chegando em casa, Clara subiu as escadas sem jantar, sem ligar a TV, sem tirar os sapatos. Sentou-se na poltrona da sala e ficou ali, no escuro, ouvindo o silêncio do próprio lar. As paredes eram claras, os móveis elegantes, os tapetes limpos. Tudo estava exatamente como ela sempre quis. Mas pela primeira vez, aquilo não parecia suficiente. Faltava algo. Ou melhor, alguém. Passou a madrugada acordada pensando. Viu o sol nascer da varanda
sem café na mão, sem pressa. E ainda de pijama, fez algo que não fazia há muito tempo. Foi até o quarto de hóspedes e abriu o armário onde guardava cobertores. Separou 3 deles. Depois, pegou uma mala e encheu com roupas, sapatos, mantimentos e brinquedos esquecidos da neta. Não pensava em caridade. Pensava em presença. Não queria dar, queria estar. Desceu com tudo nas mãos. Chamou o motorista e disse apenas: "Vamos voltar naquele lugar." O homem não entendeu de imediato, mas o tom dela não dava espaço para dúvidas. Ele apenas respondeu: "Sim, senhora." O caminho era o mesmo, mas agora Clara o via diferente. As árvores, os muros, os rostos, tudo tinha ganhado outra densidade. Quando chegaram, a menina estava sentada na mesma calçada da noite anterior, como se soubesse que ela voltaria. Ao ver o carro, levantou devagar, os olhinhos apertados contra o sol da manhã. Clara desceu com a mala nas mãos e um sorriso suave no rosto. A menina sorriu de volta. Um sorriso tímido, mas verdadeiro, daqueles que não se aprendem. Apenas acontecem. Clara a levou pela mão novamente, atravessaram o beco juntas, entraram no pequeno barraco e, dessa vez, ela não hesitou em pisar. A mãe da menina, ainda deitada, abriu os olhos com esforço. Clara se agachou ao lado dela, tocou seu ombro com cuidado e ofereceu o que tinha trazido, sem discurso, sem pompa, sem olhar de cima, apenas com respeito. Foram precisos poucos minutos para que o espaço mudasse. Os cobertores cobriram o colchão fino. As roupas da mala foram penduradas em pregos tortos na parede. A menina segurava um ursinho de pelúcia velho, mas com os olhos intactos, como se ele também estivesse pronto para recomeçar. Naquele momento, Clara soube que não voltaria para casa do mesmo jeito. A transformação não estava só no gesto, estava dentro dela. Aquela mulher elegante, acostumada com colunas sociais e reuniões importantes, agora se ajoelhava no chão de cimento batido, sem nenhum incômodo. E ali, de joelhos, encontrou algo que o dinheiro dela nunca tinha comprado. Um sentido novo para a própria existência. Clara voltou para casa mais leve naquele dia, mas não no corpo, era na alma. Algo dentro dela havia se reorganizado, como se as peças de um quebra-cabeça antigo finalmente tivessem encontrado o encaixe certo. Já não sentia a mesma vontade de ligar a TV, de ler os jornais de negócios, de atualizar o grupo das amigas no celular. Tudo aquilo agora parecia ruído, superfície. Como se a vida inteira tivesse sido vivida no andar de cima e só agora ela tivesse descoberto que havia um porão, um lugar mais escuro, mais verdadeiro, onde o que realmente importa mora. Nos dias seguintes, ela voltou àquela casa outras vezes. Nunca avisava, apenas aparecia, às vezes com comida, às vezes com roupas, às vezes só com o próprio tempo. Sentava no chão, ouvia a menina falar de sonhos pequenos. Um par de tênis que não machucasse os pés, uma mochila com zíper que funcionasse. Um dia inteiro sem sentir frio na barriga de fome. E em silêncio, Clara anotava tudo. Não em papel, mas no coração. Começou a conhecer melhor a mãe da menina. Chamava-se Jéssica. Tinha 30 e poucos anos, mas a pele já cansada de tanto sol e esforço. Tinha perdido o marido num acidente de ônibus e desde então vinha tentando criar a filha com bicos, catando reciclável, pedindo ajuda quando o orgulho permitia. Jéssica não se lamentava, só contava. Como quem sabe que a dor já virou parte do próprio nome. Clara passou a ajudá-las com mais constância. Mas não era só com dinheiro. Ela levou um médico para examinar Jéssica, encontrou uma ONG que podia ajudar com os documentos, conseguiu uma vaga numa escola pública perto dali. O mais difícil foi convencer a menina, agora chamada pelo nome, Nina, a acreditar que aquilo tudo era real, que alguém poderia de fato cuidar sem interesse,
sem culpa, sem troca. Foi devagar. Clara não tinha pressa. O amor não nasce correndo. E foi ali, nesse ir e vir cotidiano, que Clara se deu conta de que estava mudando também. Ela, que tinha a agenda cheia e os compromissos contados por hora, agora deixava tardes livres para visitar Nina. Parou de frequentar os almoços longos com outras senhoras elegantes que falavam de dietas e viagens. Parou de se importar tanto com o noticiário que girava em torno de bolsas de valores. Começou a cozinhar de novo. Aprendeu a andar de ônibus, só para ver o mundo pelos olhos de Nina. Descobriu ruas que não conhecia, pessoas que nunca tinha enxergado. Em um domingo de sol fraco, Clara levou Nina ao parque. Foi a primeira vez que a menina andou de pedalinho. Ela ria com o vento batendo no rosto, os olhos semicerrados de alegria pura, enquanto Clara remava devagar, observando aquela risada como quem olha um milagre. Ali, em meio à água turva do lago, Clara entendeu que aquele pedido, "Posso comer as suas sobras?", não era o fim, era o começo de um elo, de um propósito, e talvez até de uma nova família. Os dias foram passando como vento manso de fim de tarde, e aos poucos, aquela rotina que parecia improvisada virou parte da vida de Clara. Não era mais visitar, era ir ver a Nina. O nome da menina agora morava nos pensamentos dela o tempo todo. Enquanto tomava café, enquanto escolhia o que vestir, até enquanto lia as notícias pela manhã. Tudo agora passava por Nina. Cada escolha, cada passo. A casa de Nina já não era mais a mesma também. Ganhou cortinas simples, feitas por uma amiga costureira de Clara. Um colchão novo chegou dias depois, e com ele, 2 travesseiros iguais. Um com fronha de florzinhas, o outro de bolinhas azuis. O fogão de verdade substituiu as pedras, e uma lâmpada mais forte clareava o ambiente à noite. Ainda era um lugar modesto, pequeno, com rachaduras nas paredes e o telhado vazando quando chovia. Mas já não parecia um esconderijo da miséria. Era agora um abrigo de esperança. A saúde de Jéssica também melhorava devagar. Com remédios certos, alimento constante e a presença de alguém que se importava, ela começou a ganhar cor de novo. O sorriso ainda era tímido, comedido, mas vinha mais fácil. E Nina agora andava de cabeça mais erguida. A roupa ainda era simples, mas limpa, ajeitada. Os olhos, antes fundos e vigilantes, agora se enchiam de brilho quando viam Clara chegar. Mas o que Clara não esperava era que aquela menina a transformaria tanto. Ela não só sentia mais, ela via mais. Começou a perceber os rostos invisíveis nas ruas, os corpos encolhidos nos pontos de ônibus, os olhares perdidos nas esquinas. Como se Nina tivesse lhe dado um novo par de olhos. Olhos que não podiam mais desver o mundo como ele era. Foi então que, numa manhã chuvosa, Clara acordou com uma certeza. Não era impulso, não era culpa, era verdade. Era hora de dar um passo além. Ela ligou para seu advogado e pediu para providenciar documentos. Ligou para o contador e reorganizou parte do patrimônio. Ligou à escola da neta e pediu orientações sobre como conseguir uma bolsa para outra criança. Tudo com a firmeza de quem, pela primeira vez, sentia que estava fazendo algo realmente importante. Dias depois, Clara voltou à casa de Nina com um envelope nas mãos e o coração batendo forte. Sentou-se com Jéssica, explicou com cuidado o que queria fazer. Não estava ali para tomar o lugar de ninguém. Não queria tirar, nem substituir. Queria somar. Queria estar perto. Queria garantir que, acontecesse o que acontecesse, Nina não precisaria mais pedir sobra nenhuma, porque a partir daquele dia, ela teria nome, teto, escola, comida e mais do que isso. Teria alguém que escolher amá-la, mesmo sem obrigação nenhuma.
Jéssica chorou. Nina também. E Clara. Clara chorou mais do que as duas juntas. Não de tristeza, mas de alívio. De reencontro com uma parte dela mesma que ficou esquecida por muito tempo. O tempo passou. Não rápido, não devagar. Passou como deve passar. Com dias bons e dias difíceis, com sorrisos tímidos e abraços cada vez mais apertados. A rotina de Clara mudou completamente. Seus compromissos agora envolviam reuniões com professores, compras de material escolar, acompanhamento médico da Jéssica e tardes inteiras fazendo bolo de fubá na cozinha com Nina, que agora já se referia a ela como Vó Clara, sem que ninguém precisasse pedir. A menina ganhou o quarto, que antes era só de visitas. Ganhou brinquedos simples, mas escolhidos com carinho. Ganhou até um retrato na estante, entre as fotos da família de Clara. Mas o que mais ganhou foi o direito de não ter mais medo, não ter mais vergonha, não ter mais que pedir. Clara se redescobriu. Nunca mais voltou a alguns dos lugares que antes frequentava todos os dias. Não por desprezo, mas porque agora ela sabia onde estava o que realmente importava. Descobriu que a maior riqueza que tinha nunca esteve no cofre, no banco, nem no closet. Estava naquele olhar da Nina ao acordar. No café da manhã, dividido em silêncio. No boa noite, sussurrado com carinho verdadeiro. Ela parou de se preocupar tanto com as aparências. Deixou de pintar os cabelos com tanta frequência, trocou o salto pelo sapato baixo e aprendeu a gostar das rugas que o espelho mostrava. Porque agora, cada linha tinha mais história para contar. E quanto à menina que um dia pediu para comer as sobras, ela cresceu. Não só em altura, mas em brilho. Passou a escrever melhor, a ler com gosto, a ter sonhos mais longes do que as paredes da casa. E sempre que alguém perguntava onde foi que tudo começou, ela olhava para Clara com um sorrisinho calado, como quem guarda um segredo bonito, e dizia baixinho, num prato quase vazio: se essa história mexeu com você de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal. Aqui, cada semana tem uma nova história que pode tocar o seu coração ou virar sua mente do avesso. Deixe o like se gostou e comenta o que mais te marcou. Eu leio tudo com muito carinho. Até a próxima história.